Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Um prazer imenso estar aqui recebendo todos vocês. Sempre gostoso a gente voltar a essa casa, a gente falar aqui. E eu gostaria, antes da gente entrar no tema, que é o véu do esquecimento que a gente vai falar hoje, eu gostaria de lembrar a importância, né, da gente estar vindo na casa espírita, a importância da gente estar vindo absorver esse alimento, né, espiritual que é necessário para a gente. E esses dias a Maria, né, filho do seu José, ela publicou no nosso grupo uma mensagem interessante, exatamente falando disso. Uma história que tinha o dirigente da casa e chegou um dos que frequentam a casa e foi se queixar com ele, falando: escuta, eu acho que eu não vou vir mais ouvir as palestras, porque eu já estou há 30 anos frequentando essa casa, eu venho, ouço as palestras, eu venho no outro dia, ouço todas as palestras, mas eu sinto que não tá me ajudando, sabe por quê? Eu não lembro. Tem palestras aí que foi feita 2 anos atrás, eu não lembro mais, parece que não está adiantando, parece que está sendo uma perda de tempo. E aí, o dirigente da casa espírita pegou e falou para ele: filhão, eu também estou casado com uma mulher há 30 anos, nós temos nossos filhos, e há 30 anos eu trabalho e chego em casa e tem lá uma jantinha pronta para mim, os nossos filhos, e eu também não lembro de todos os pratos que ela preparou para mim. Eu não recordo, mas uma coisa eu tenho certeza: toda vez que eu me alimentava, meus filhos se alimentavam, no outro dia a gente tinha força para eu ir trabalhar e meus filhos para ir estudar. Então eu posso não recordar, mas eu sei que aquilo me ajudou sim a eu continuar a minha jornada. Então é isso que eu digo: é importante sim a gente estar vindo, estar sempre relembrando. Muitas vezes a gente fala: poxa, o palestrante veio, já falou um tema que eu já ouvi, tá, mas é bom relembrar, é sempre bom a gente estar vindo assim, não é? O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, a primeira obra da doutrina espírita, das obras básicas da doutrina espírita, ele vem nos trazer o conceito, vem nos fazer lembrar de que nós somos espíritos. Nós somos espíritos imortais. E o mundo real, o nosso mundo real verdadeiro, é um mundo espiritual. Nós somos espíritos imortais que, hora por outra, estamos reencarnando aqui, não é? Aprendendo, pagando muitas vezes, e voltamos ao plano espiritual, que é o nosso mundo verdadeiro. A gente está indo e voltando, mas a gente não pode se esquecer dessa essência que nós somos. Nós somos espíritos imortais. Estamos num corpo físico, mas somos espíritos. Não podemos nos esquecer disso. Na questão 738A, do Livro dos Espíritos, Kardec estava questionando, né, os espíritos, falando o porquê desses flagelos, né, por que Deus permite esses flagelos destruidores que muitas vezes tiram tantas vidas, o porquê disso. E os espíritos respondem. Muitas vezes a gente não pode estar questionando essas coisas de Deus, porque a gente sabe que Deus é sabedoria, é inteligência suprema, não é? E na 738A, os espíritos comentam assim: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diferente, pensa depois da morte. Aqui a gente pensa só no corpo material, só no que a gente tem que fazer, a gente só se preocupa muitas vezes só com a matéria. Mas quando a gente desencarna e volta para o mundo verdadeiro nosso, a gente já, lógico, vai pensar diferente. Pensa depois da morte. Conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Você vê como os espíritos, por Kardec, eles eram bem firmes, eles eram bem diretos, eles não ficavam passando a mão na cabeça, não.
Então, um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que você virá no futuro. Você virá no futuro, vai servir para nós todos os ensinamentos que a gente pega aqui, mesmo com as dificuldades, mesmo com as coisas difíceis que a gente tem que enfrentar, não é? Então, por aqui a gente vê que a preocupação de Deus para conosco não são os homens, são os espíritos. O que Deus quer de nós é a nossa melhoria espiritual. Então, Deus é assim, como se fosse um pai que leva o filho para vacinar. Olha o filho que gosta, meu Deus, vai doer, vai enfiar uma injeção em mim. E o que o pai fala? Fala, filho, é do seu bem. Dá risada até muitas vezes da mãe, do choro, né, que a criança faz. Fala, não, filhão, é só uma agulhadinha e tal, mas é do seu bem. Então é assim que a espiritualidade superior, é assim que Deus nos vê. Com crianças que precisam, sim, tomar uma injeção que seja doída, mas que é para o nosso bem. E, por ocasião das grandes calamidades que diziam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com o uniforme deles. O que ele está dizendo? Isso aí é a resposta também no livro dos Espíritos, falando para Kardec. Deus é assim, como se fosse um general, e o soldado está voltando da guerra, está certo, está com o uniforme, mas ele está feliz que o soldado está voltando da guerra vivo. E Deus nos vê assim, como pessoas que viemos aqui, assumimos esse corpo pesado, né, para passar por dificuldades, mas nós somos espíritos. Ele está preocupado nós como seres espirituais. A solicitude de Deus, o interesse de Deus sempre é nós como espíritos. A gente que muitas vezes vê nossas dificuldades como uma coisa maior do mundo e se esquece, como eu disse, que nós somos espíritos imortais. Nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres imortais vivendo uma experiência humana. Então a gente se esquece que nós somos uma centelha divina, que temos um corpo material, mas somos Deus. Nós somos parte de Deus, nós somos criação de Deus. Jesus falava, sois deuses, que brilhe a vossa luz, porque nós somos luz. Viemos num corpo pesado, no plano espiritual ainda não elevado, temos ainda um corpo semimaterial, porque o espírito precisa de um corpo para se manifestar, mas somos espíritos. Não podemos nos esquecer nunca que estamos aqui, no plano material, mas passando por experiências, aprendizados, e vamos retornar ao plano espiritual, ao mundo verdadeiro, como espíritos. Qual o objetivo, então, da encarnação? A encarnação tem como objetivo principal o desenvolvimento e a perfeição dos espíritos através de experiências na vida material. A gente está aqui para aprender, para passar por experiências e para evoluir. E o progresso espiritual é feito aqui também, sim, através do trabalho, do estudo. Os espíritos adquirem conhecimento e inteligência aprendendo com os desafios da vida. Estamos aqui, não é de passagem, não é só para tentar buscar bens materiais que nós não vamos levar. A gente está aqui para passar por experiências e aprender com essas experiências, né? E esse conhecimento, o estudo, a inteligência que a gente faz aqui, a gente leva. Isso aí a gente não perde nunca. Entendeu? Tudo o aprendizado que a gente tem
a melhoria na nossa reforma moral, a gente não vai perder nunca, a gente não retroage. O que você está aprendendo aqui, o que você conseguiu tirar de você de egoísmo, né, de orgulho, na outra vida você não vai trazer. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas, uma diferente das outras. Como é que tem pessoas aí que tem a maldade é a flor da pele? Estão aprendendo ainda, vão aprender, vão chegar um dia que a consciência deles vai dizer, fala, não é o correto, você já sofreu muito pelos erros que você está praticando, então está aqui nós hoje, né, seu Pedro? Uma casa espírita, aqui sentadinho, vai saber o que nós fazíamos antes, quantas encarnações antes nós renegamos, falando, não quero mexer com isso agora não, deixa eu curtir minha vida, tal. E aí na hora que chega o plano espiritual lá, nossa consciência vai, que tempo perdido, né? Quanto tempo, toda uma programação reencarnatória, preparando pessoas para vir, para a gente ter uma família, um pai e uma mãe que vai nos aceitar como um espírito, como um filho. E aí a gente vem e fala, não, passar aqui, vou curtir a vida aqui, e passar rápido, não é? Já nós estamos desencarnando aí. E o que a gente vai levar? Porque na hora que chega lá, a nossa consciência vai mostrar para nós, ó, aí a gente vai lembrar das vidas anteriores e vai falar, você se propôs a fazer isso. Você se propôs a 10 coisas, o que você conseguiu fazer? Pelo menos uma melhoria que você se propôs, um perdão que você se propôs, você conseguiu? Então a gente tem que ter consciência de aproveitar o tempo que a gente está tendo aqui sempre. Unir o progresso moral, a interação com outros seres e a vivência de diferentes situações permitem aos espíritos aprimorar seus sentimentos, cultivar virtudes com a caridade e o amor e superar defeitos, não é? Então, a gente vem para se aprimorar moralmente também. Porque a gente pode evoluir no plano espiritual. A gente pode estudar no plano espiritual. A gente aprende sobre as leis de Deus no plano espiritual que regem nossas vidas como espírito, para que a gente se torne pessoas felizes. É isso que Deus quer de nós. Que a gente seja feliz. Nós estamos fadados a ser felizes. Nós vamos ser felizes um dia. Mas a gente pode estar caminhando para não perder muito tempo. Então, a partir do momento que a gente tem esse aprimoramento moral, que a gente reconhece as leis de Deus no plano espiritual, a gente fala, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Mas todo esse aprendizado, essa evolução que muitas vezes a gente tem a certeza que a gente tem lá, a gente tem que pôr à prova. E por isso o motivo de reencarnarmos, para a gente mostrar. Porque lá é fácil. Lá eu estou convivendo com pessoas afins, pessoas que pensam como eu penso, pessoas que têm os mesmos gostos, porque é atraído pela afinidade. Mas a prova da minha melhoria é feita quando eu reencarno, quando eu venho conviver com pessoas diferentes de mim. Entendeu? Então tem um progresso moral quando estamos no plano espiritual, sim. Mas a prova é feita aqui. A gente está aqui na Terra para aprender e colocar realmente. Porque lá é muito fácil a gente falar, não, já perdoei sim. Não, lá nem lembro mais daquilo lá que ele me fez. Tá pacificado. No nome de Jesus, não penso mais nisso. Não, eu já não sou mais orgulhoso que nem eu era, não. Hoje eu sei. Tem as leis de causa e efeito, eu sei que eu preciso ajudar sempre que posso, porque somos todos irmãos, lá é fácil. Mas vamos descer então e vamos conviver com as pessoas que a quem a gente disse que perdoou, e vamos ver se perdoou mesmo. Vamos colocar à prova a sua generosidade, que você disse que agora você é uma pessoa generosa, que você não é mais egoísta, que você não é mais orgulhoso.
conviver, então, com essas diferenças, e aí você vai mostrar se realmente você mudou. Então, o aprendizado e a expiação. A encarnação oferece oportunidade de corrigir erros e expiar dívidas morais, através da vivência de experiências que desafiam e exigem o crescimento espiritual. A libertação, a encarnação é um processo transitório e o objetivo final é que os espíritos alcancem a plena evolução e se libertem do ciclo de reencarnações. Um dia a gente vai parar de reencarnar. Não vai ter a necessidade, mas por enquanto ainda estamos nesse ciclo de aprendizado. Então, através da vivência de experiências que desafiam e exigem esse crescimento espiritual que eu disse, né? Porque só aqui, como eu disse, a gente vai conviver com pessoas diferentes que vão testar a nossa paciência, a nossa tolerância, né? Aí vem você, monta aqui uma família, a família está tudo bem, mas daí vem a sogra, Álvaro, a sogra, como faz a gente aprender? Não é? Ainda bem que a mãe da Márcia não trouxe a mãe dela aqui, senão ela ia querer bater em mim, né? Faz um vizinho, né? Que às vezes a gente se incomoda, fala, mas esse vizinho me incomoda demais, está testando a sua paciência. Um cunhado difícil, não é? Muitas vezes que a gente tem situações que fazem a gente pensar, será que realmente eu mudei? Será que essas pessoas estão me colocando à prova? E será que também eu estou sendo pessoas que estão incomodando essas pessoas também? Não é? Será que eu estou agindo de um jeito que as pessoas estão conseguindo ser tolerantes comigo? Então, tem essa pergunta de situações, um prejudicando o outro, às vezes, muitas vezes, para ver se realmente a gente está conseguindo perdoar. E muitas vezes estamos também expiando as faltas, as pendências que nós temos no passado. É difícil, muitas vezes, a gente falar, poxa, mas é difícil, como é que Deus põe a gente para conviver com pessoas que eu não tenho afinidade? Mas é exatamente isso. Por quê? Pessoas que a gente tem afinidade é fácil. A gente tem que conviver com pessoas que vão mostrar para nós a nossa evolução moral, a nossa evolução como espírito eterno. Então, por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Se é para a gente vir aqui, muitas vezes, para pagar nossas dívidas, se é para vir para aprender com as novas situações, mas por que eu tenho que esquecer do passado? Por que eu tenho que esquecer das minhas outras vivências? Aí o homem nem pode nem deve saber de tudo, diz os Espíritos. Deus assim o quer na sua sabedoria. Então, se a gente não lembra, é porque Deus sabe o que faz. É uma sabedoria de Deus que a gente não lembra. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. É como se fosse assim, já pensou um aluno que estuda todo o primário, depois passa para o ensino médio, aí está numa faculdade lá, está estudando a faculdade, mas a todo momento estão fazendo ele relembrar do que ele aprendeu no primário, do que ele aprendeu no ensino médio. Gente, isso aí eu já aprendi, eu já sei, não preciso ficar lembrando disso, eu tenho que focar aqui, ó, na prova da faculdade. Não, mas você tem que lembrar lá que você tem. Não, isso eu já sei, eu já aprendi. Isso aí vai me ajudar agora na prova da faculdade. Mas não toda a matéria, tudo, eu lembrar de tudo que eu estudei, todos os anos no primário e no ensino médio. Não, eu estou focado aqui, a base me deram. Então, por isso que chama de véu do esquecimento. Não é uma coberta, não é um edredom do esquecimento, é um véu. Por quê? Você não vê, mas você entrevê. Você sente. Você tem intuição do que você era. Entendeu? Você sabe na sua consciência. Por que a gente está aqui hoje e não está hoje
fazendo coisas que para nós, eu queria estar num lugar diferente, alegre, me divertindo com meus amigos. Por que a gente está aqui? A nossa consciência diz, é necessário. Porque muitas vezes, em vidas passadas, nós renegamos esse ensinamento e hoje a gente precisa dele. Porque nos prejudica quando a gente volta novamente e vê o tempo perdido. Então, por isso que a gente lembra, mas não lembra. A gente sabe que é certo. Por que uma pessoa está comendo, eu vou lá e não tiro a comida dela? Não é certo. Não é certo. Já fui selvagem, hoje não sou mais. Então, a nossa consciência, a gente sabe, as leis de Deus estão na nossa consciência. A gente não precisa ficar se lembrando das coisas erradas que eu fiz lá atrás para eu poder consertar. Porque a consciência me traz, falou, antes você matava, antes você roubava, hoje você não consegue fazer mais isso. Porque você aprendeu, porque você espiou também. Então, a gente aprender, a gente está aprendendo com essas dificuldades que nós estamos passando. Para a gente não errar mais. Então, é o que ele disse aqui. Deus, ele está preocupado com a alegria do Espírito. E se for necessário que o corpo material, se for necessário que o homem material chore, para que o Espírito sorria, fique feliz, assim vai ser. Se é para a gente sofrer aqui, para que nós sejamos felizes como espíritos, que seja assim. Porque a nossa vida é espiritual. Não somos somente o corpo físico. Não é? E ele diz também, pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. A gente é mais nós mesmos, porque não tendo a consciência do que nós fizemos lá atrás, é o nosso inconsciente que vai falar aqui. É aquilo que está intrínseco em nós, é aquilo que nós somos mesmo, quando voltarmos para o plano espiritual. Então, apagando a minha consciência do passado, aí eu mostro quem eu sou. Quem eu sou hoje. Quem eu sou na hora que eu deixar esse corpo pesado e for para lá. É isso que você é hoje. Entendeu? Vamos lá. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos também a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não é? Se a gente for analisar o que era a humanidade antes, olha quantas guerras, quantas pendengas, quantas coisas ruins que foram acontecendo na evolução da humanidade. Quantas situações de pessoas, não vamos muito longe não, a situação de escravidão, quantas pessoas escravizando outras pessoas, quantas pessoas tendo os reinos, né, e deixando os pobres a Deus dará. Quantas situações em que políticos tomaram as decisões porque tinham o poder, pensando um grupo pequeno e deixando a maioria em situação difícil. Quantas situações que podíamos ter participado, por exemplo, e fomos desonestos em outras vidas, que matamos. E agora? Hoje a gente está aqui. Será que a gente conseguiu realmente se esquivar de todas essas coisas ruins, de todas essas guerras? Nós não participamos nunca de nada? É claro que a gente participou. De alguma coisinha errada a gente participou sim, porque a gente estava aprendendo. Então, se a gente participou, a gente tem que pagar, tem que aprender. E a gente está aqui agora, tentando aprender, tentando se melhorar. Então, nós temos sim um passado delitoso, porque não é possível que a gente conseguiu chegar evolutivamente até esse ponto hoje, sem nunca ter feito nada errado. Não é?
Então, acrescentamos ainda que tivéssemos lembrança do passado, a lembrança dos nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e que esse conhecimento poderia ter mais agradáveis efeitos sobre as relações sociais. É lógico, se a gente lembra do que a gente fez errado, a gente também lembra do que as pessoas fizeram errado para nós. Então fica uma convivência difícil. Já pensou você está hoje? Tem uma família, tem lá um pai, uma mãe, um filho, um irmão, e sabendo o que você fez de errado para com ele numa vida passada. Ou então ele sabendo você sabendo o que ele fez de errado para você, ele sabendo o que você fez de errado para ele, fica impossível uma convivência com essa lembrança. Então a gente vem junto, renasce na família, para a gente estar aprendendo a conviver com essas pessoas, levando perdão, levando a gratidão e amando, tentando amar. Porque esse é o conceito, esse é o que Jesus quer. Porque a gente não consegue ser feliz sem amar. A gente não vai conseguir a felicidade plena se não tiver o amor. Mas a gente tem que começar aonde? Dentro do seio da nossa família, muitas vezes. Então, não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial, onde se revela a sabedoria divina. Então, ele está falando, os Espíritos estão falando, não é bom a gente ter esquecido tudo que a gente fez de mal? Não é uma providência divina isso para nós? É claro que é. Senão a gente vai ficar se julgando, se culpando a todo momento e não consegue fazer aquilo que a gente se propôs, que é perdoar, que é amar, que é ajudar. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Quando a gente estiver no estado evolutivo melhor, quando a gente estiver nos planos superiores, elevados, aí sim a gente consegue lembrar de toda a nossa trajetória espiritual, das coisas ruins que fizemos, sem o peso, porque a gente já evoluiu e a gente está falando, não, eu fui sim uma pessoa ruim, mas hoje eu me tornei uma outra pessoa, hoje eu não faço mais. Aí sim ele tem condições de estar assumindo toda essa responsabilidade, essa culpa, mas sem o peso, porque ele já teve oportunidade de se redimir em outras existências. Falar, não, eu pisei na bola bastante lá, em 2, 3, 10 reencarnações eu pisei na bola, mas depois de umas 20 eu tentei me reconciliar, eu consegui pagar e eu consegui aprender. Então é como, depois, então, levando também em consideração como se fosse um estudante, na hora que ele está formado lá, aí sim, fala, agora eu estou formado, agora eu estou bem, agora eu posso me lembrar do que eu passei no primário, do que eu passei no ensino médio, todas as dificuldades, agora eu posso me lembrar, porque agora eu já estou formado. Sim, mas na hora que eu estou estudando lá para a prova da faculdade, essas lembranças me atrapalhariam. Mas quando tivermos nos planos superiores, vamos lembrar muito facilmente de todas as nossas vidas passadas. Então, a gente percebe que quando as crianças, por exemplo, têm uma lembrança do passado, muitas vezes, trazem aqueles dons, né, de artistas, muitas vezes, de intelectualidade, né, que nem aquele menininho que sabia coisas de um médico, ele não sabia nem falar direito, mas ele conseguia trazer as noções de medicina. Tudo isso aí é o véu que encobriu, mas não encobriu. Umas coisas ele consegue lembrar. Então, esse é mais ou menos um exemplo do que a vivência nossa lá atrás está assim no nosso consciente, está dentro de nós. Mas se a gente lembrar de tudo, vai nos atrapalhar com certeza. O véu do esquecimento vai ajudar nós no que então? Por que a gente tem que esquecer das vivências do passado? Esquecer do que nós fizemos para os outros. Esquecer das pisadas de bola que nós tivemos para com os outros.
esquecer daquilo que nos fizeram, esquecer das pisadas dos outros conosco. E, por misericórdia de Deus também, a gente acaba se esquecendo das nossas mazelas para fugir também, muitas vezes, de nossos obsessores, daquelas pessoas que ainda não nos perdoaram e que procuram a todo tempo onde nós estamos para tentar se vingar. E aí, quando a gente vem, reencarna, pega um corpo material, abafa aqueles pensamentos que antes atraíam esses irmãos, e a gente entrava em sintonia com eles. Hoje a gente já começa a pensar diferente e a gente consegue se esconder deles. Esse esquecimento também faz a gente tirar o nosso pensamento que entrava em sintonia com esses irmãos, que muitas vezes, se hoje nos encontrassem em espírito, iriam nos atrapalhar muito a nossa jornada. Então vai, irmão, reencarna lá, tenta pensar já melhor, muda os seus pensamentos, as suas vibrações, para que esses algozes não te achem e não tente se vingar de tudo aquilo que você fez no passado. Então, o esquecimento do passado também ajuda muitas vezes a gente estar se livrando dos nossos obsessores que ainda não nos perdoaram. E a partir do momento que a gente vai se tornando pessoas melhores, talvez eles até se reconheçam, falam, bom, esse já não é mais aquele que agia daquele jeito, que agiu daquele jeito comigo. Não é? Então, as nossas atenções têm que estar viradas aqui, enquanto encarnados, para questões que vão atingir a nossa melhoria espiritual e para a gente poder estar convivendo com aqueles que muitas vezes nós prejudicamos. Na Revista Espírita de 1867, Kardec recebeu uma mensagem do Espírito Lacordaire, que ele falava assim: as nossas preocupações aqui quanto encarnados tem que estar baseada mais ou menos nesse tópico aqui. Começando, principalmente, a nossa preocupação principal, nossa família. Depois, os nossos pais ou aqueles que ajudaram na nossa criação. Depois, nossos irmãos consanguíneos. Depois, nossos amigos do coração. E depois, sim, a gente pode estar pensando nos pobres e necessitados. Vamos nos esquecer dos pobres? Não, eles estão aqui. A gente tem que lembrar sim, mas primeiro, em primeiro lugar, está aqui a nossa família. E o que acontece muitas vezes? A gente acaba invertendo isso aqui. A gente acaba esquecendo da família, depois acaba esquecendo dos pais, dos nossos irmãos, e a gente fala, não, eu tenho que ajudar os outros. Eu tenho que ajudar os pobres necessitados. É lógico que temos que ajudar, mas muitas vezes a gente acaba negligenciando o principal. E aí, na hora que a gente chega no plano espiritual, fala, e aí, filhão, se reconciliou? Ninguém. Meu Deus do céu, estava dentro da sua casa. Estava ali, era o seu vizinho, era o seu patrão, era o seu colega de trabalho, estava junto com você, convivendo a todo momento. Falou, não, mas eu fui lá, eu montei uma creche, eu dei ajuda aos asilos, eu fiz bastante coisa. Tá, tudo bem, ótimo, fez bem. Mas e aqui, que era o principal? Você relevou. E aqui, os nossos pais? Você se preocupou de dar assistência aos pobres, mas você esqueceu de fazer uma visita lá para o seu pai, para sua mãe, aquele que cuidou de você enquanto você estava sem condições de cuidar de você mesmo, pequenininho. Te acolheram no seio familiar deles, você como um espírito, e você negligenciou eles para estar fazendo outras coisas que você pode fazer sim, vai fazer. Mas a partir do momento que você esteja pacificado nessas outras. Então, temos que dar ajuda sim, né, Álvaro? Claro que a gente ajuda. Temos que ajudar. Mas não podemos negligenciar.
Porque senão, vamos voltar de novo. Falar, filhão, valeu, beleza? Ajudou? Ajudou sim, é necessário. Mas deixou a desejar aqui. Então, não podemos pensar só em um e esquecer dos outros que são principais. A nossa família, nossos pais, irmãos que estão ali, nasceu seu irmão para que você desse uma força para ele, porque você se comprometeu. Você falou que ia ajudar ele. Ele falou, não vou reencarnar porque eu não consigo perdoar. Ele falou, não, vai sim. Eu vou nascer como seu irmão lá, eu vou te ajudar e a gente vai conseguir resolver essa questão aí. Aí chega aqui e você fala, não, meu irmão está enchendo o saco meu. Deixa eu ir cuidar lá dos pobres, lá, deixa eu fazer o bem, tá certo. Mas aquilo que você se propôs a fazer, que era o principal do seu planejamento reencarnatório, muitas vezes a gente acaba se esquecendo. Então vamos focar primeiro na família, nos nossos pais. Não vamos esquecer desses aqui não. Claro que não. Mas vamos dar atenção melhor naquilo que está do nosso lado, a todo momento. Daquela dificuldade que você está enfrentando dia a dia, está ali, ó, na sua cara. Né? Muitas vezes, mas estou pacificado na minha família, está ótimo. Com meus irmãos, com meus pais, está ótimo, tá? Mas como é que está o seu relacionamento no serviço, no estudo? Como é que está? Está pacificado também? Está ótimo, está tudo certinho. Beleza? Vamos então você veio com uma missão. Você veio ser missionário, porque você não tem problema nenhum ali. Você veio como missionário para servir mesmo. Então agora sim, vamos montar orfanato, vamos montar creches, né? Vamos atuar na obra social com afinco, porque ali já está pacificado. Mas a gente tem que prestar atenção, a gente não pode bobear nessa questão. No capítulo 13, do item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa questão. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca dos benefícios prestados, não mais querem fazer o bem com medo de reencontrar ingratos? Fala, Paulo, eu reencarnei lá, tal, eu estou tentando fazer o bem, eu estou tentando ser tolerante, eu estou perdoando, mas a pessoa é ingrata, a pessoa não reconhece, me trata mal, não consigo afinidade, eu estou fazendo de tudo, mas não vira, não consigo. Mas não é para ter gratidão da pessoa, é para você fazer a sua parte. Faça a sua parte. Doe-se o máximo possível. Mas a pessoa é ingrata, mas não é para a pessoa, é para você, é entre você e Deus. É entre você e Deus. É ajudar. Porque se está ali, mesmo ela sendo ingrata, está ali convivendo com você, é porque você tem uma responsabilidade, você se comprometeu a fazer isso, a ajudar. E muitas vezes aí a gente volta ao plano espiritual, encontra essas pessoas que eram ingratas e que a gente abandonou, e a pessoa falou, poxa, você falou que ia me ajudar, falou, mas você foi ingrato. Eu fui ingrato, mas você se comprometeu. Era para você ter me ajudado. É claro que eu fui ingrato, porque você pisou na bola demais comigo. Eu só aceitei descer porque você falou que ia me ajudar. Chegando lá, é lógico, fui ingrato, mas você me abandonou. E aí a gente acaba sendo responsável pela não evolução dele. Então não podemos fazer isso. Falar, não, eu fiz de tudo. Fiz de tudo. O que eu podia me doar, eu doei. O que eu podia perdoar, eu perdoei. O que eu podia ajudar, eu ajudei. Pelo menos você volta com a sua consciência tranquila. Se a pessoa for ingrata, aí já é um problema dela. Você faz a sua parte. O que nós não podemos é abandonar, é se esquivar, é falar, não invento, não quero, deixa para a próxima. E se não houver próximo?
Como é que a gente vai estar no próximo? Onde nós vamos nascer na próxima? Qual família vai nos aceitar muitas vezes na próxima? Então, a gente não está aqui para mudar os outros. A gente vem na casa espírita, poxa, eu vou lá para tanta coisa aqui. Não, que eu venho aqui, essa pessoa é ingrata. No trabalho, eu tento mostrar para as pessoas lá, pastor, vamos ajudar um ao outro. Vamos parar de briga, vamos parar de intriga entre um e outro, fofoquinha. Vamos focar aqui no que a gente tem que fazer. Não, mas não consigo. Mas faça por você, porque você não vai conseguir mudar o outro. O que a gente tem que fazer é mudar nós mesmos. Isso a gente consegue. Então, agradecer a oportunidade da gente poder servir, em vez de estar servindo. Em vez de ser servido, a gente tem que agradecer a oportunidade de falar, graças a Deus, eu consigo estar servindo. Porque eu consigo servir do que as pessoas estão tendo que me servir. Porque muitas vezes a gente tem toda a saúde, né? Tem a inteligência, muitas vezes está fazendo coisas, fala, eu não vou fazer, não. E outra pessoa que não tem a capacidade, não tem as condições, muitas vezes físicas, de estar fazendo aquele trabalho lá, daria tudo para estar no seu lugar, para ter oportunidade. Né? Por exemplo, coisas básicas, simples. Vou ter que lavar a louça, lá, um monte de louça que lavou. Quantas pessoas que são tetraplégicos, cadeirantes, falam, eu daria de tudo para poder levantar e lavar a louça. Como o Jerônimo, né, Mendonça, que estava lá, tetraplégico, deitado na cama, fazendo suas palestras, perguntaram para ele, Jerônimo, qual o seu maior sonho? Que mais você quer? A coisa que mais faria você feliz? Uma coisa eu gostaria de deitar de lado. Deitar de lado. Eu não conseguia deitar de lado, só conseguia ficar assim. E muitas vezes a gente reclama de coisas que a gente tem saúde que está fazendo. Não é? Coisas básicas, assim. Como eu disse, não adianta a gente tentar ficar atacando aqui a base da pirâmide, sendo que tem coisas simples, básicas que a gente pode estar fazendo dentro da nossa casa, dentro daqueles que a gente convive, dentro da casa espírita. Não é? Como é difícil, né, Osmar, uma convivência dentro da casa espírita. E muitas vezes você pensa de um jeito, a pessoa pensa de um outro. E ele fala, poxa, a gente está aqui para um colaborar com o outro, para ajudar um bem maior, e acaba atrapalhando por causa de intrigas, de egos, né? Vai me colocar aqui para servir água? Não, eu sou passista, eu quero dar paz. Sabe, coisinhas assim básicas que a gente não tem aqui, mas tem casos aí que a gente percebe que tem uma concorrência, né? Não, agora é esse pessoal que se elegeu, então eles se virem povo dele lá. Na hora que eu eleger a minha turma, aí eu vou lá e ajudo. Não, vamos se unir. É necessário isso. Não é? Então, está dando tempo aqui. Deixa eu só chegar numa reflexão final, então, do Emmanuel, quando ele diz sobre esse esquecimento. O passado é um livro fechado, para que o presente se faça novo. O passado está lá. Vamos atuar no presente. Vamos ser uma pessoa melhor hoje. Cada dia é uma nova chance. O compromisso está no agora. Não adianta a gente ficar tentando relembrar o que a gente foi lá atrás. Poxa vida, mas essa pessoa aqui é difícil. Será que eu pisei muito na bola com ela? Será que fui eu algoz dela? Será que eu prejudiquei muito? O que adianta você ficar lembrando? Você fica pensando, falando, nossa, essa pessoa me odeia demais. Eu devo ter pisado muito na bola com ela na outra vida para ela me tratar desse jeito. O que adianta a gente ficar pensando nisso? Segue agora. Adiante, quando estiver no plano espiritual, lá você vai compreender. Mas o agora aqui é não ficar pensando nesse passado, por isso que tem o véu do esquecimento. Então, se não lembramos, é porque temos tudo o que precisamos no presente. Porque se fosse necessário essas lembranças do passado,
a gente não esquecia. Se a gente veio para cá e esqueceu das vidas do passado, é porque é o necessário para a gente passar, por aquilo que a gente tem que passar aqui, para aprender aquilo que a gente tem que aprender aqui. Né? Porque se for para ficar lembrando tudo, então fica lá logo. Então, por que você veio? Fica lá, fica relembrando lá. A gente veio para viver nossas novas experiências e para mostrar que aquilo que está dentro de nós é modificado. Tá bom? A gente vai para o passo agora. Eu agradeço a presença de vocês. Deus possa abençoar. Muito obrigado pela atenção.